bem? Vamos para mais uma aula do nosso curso Descomplicando as Escrituras, Teologia do Zero. Então nós já temos alguma caminhada, né? Nós já vimos aqui evidências da existência de Deus lá no início. Nós também vimos a necessidade de se estudar teologia. Trouxemos como exemplo um texto bíblico de Paulo aos cristãos lá de Corinto, em que a letra mata, mas o espírito vivifica, né? Vimos a interpretação que é dada a esse texto completamente equivocada, completamente incoerente com o que realmente o texto diz, e daí vimos a importância de se estudar teologia. E nós entramos agora, não, nós vimos ainda os tipos de revelação, a revelação da consciência, a revelação especial e a revelação natural, a forma como Deus se apresentou ao homem. E nós entramos agora na parte de cosmovisão, tudo isso dentro desse módulo de introdução à teologia. Tá? Nós vimos ali, iniciamos a disciplina de cosmovisão cristã, como olhar para a realidade e interpretá-la à luz do cristianismo. E nós vimos já essa nossa história, né, essa história da humanidade dividida em 4 capítulos: criação, queda, redenção e consumação. Nós vimos que essa nossa história se divide nesses 4 capítulos e que isso está presente em todas as camadas da civilização. Tá? E nós vimos a primeira, que é a criação, em que Deus deu a direção, estabeleceu a direção e a estrutura da criação. Né? Quando nós falamos ali e disse Deus, chamamos de função criacional, eu vou preferir chamar aqui agora de um sistema criacional, porque ele começa com a frase e disse Deus, né? Ele depois diz e assim se fez, e depois viu Deus que isso era bom. Então nós temos esse sistema de 3 frases que estabeleceram a estrutura e a direção da criação. E disse Deus, assim se fez, e viu Deus que isso era bom. Então nós temos essas 3 frases dentro desse sistema criacional em que estabelece a estrutura e a direção de toda a criação, como essa criação ia ser regida pelas leis que Deus estabeleceu, visto que ele deu nome a cada elemento da criação, e os nomes não são vazios de significado. Vimos que também o autor, né, o criador de todas as coisas é Jesus Cristo, Deus Pai planeja Jesus Cristo, que é o Logos, e Logos é a lógica da razão. Então Deus, Jesus Cristo, quando cria os elementos, ele traz a existência dos elementos criacionais, ele não os traz vazios de significado. Tá? Então nós vimos isso na criação. Nós vimos que na queda, o homem, ele ao desobedecer a Deus, ele simplesmente muda a direção. Se antes a direção era tudo para a glória de Deus, a direção agora é contra Deus. O homem agora quer glória para si. E ainda na criação, só para não passar batido, porque nós vamos precisar entender bem isso, e para eu relembrá-los aqui, Deus estabelece no ato da criação 3 esferas de relacionamento. A esfera de relacionamento espiritual, que é o relacionamento do homem para com Deus, um relacionamento de obediência, né, e obedecer diz respeito às leis de Deus. Né? Quando Deus planta 2 árvores no jardim, Deus só diz a Adão, olha, você pode comer de todas as frutas, exceto aquela da árvore do conhecimento do bem e do mal. E ali tinham 2 árvores, a da vida e a do conhecimento do bem e do mal. Deus deu ao homem liberdade. Deus não fez nenhuma restrição quanto à árvore da vida, mas fez uma restrição quanto à árvore do conhecimento do bem e do mal. Então o homem deveria ter um relacionamento de obediência com Deus. E a isso, né, os teólogos chamaram de mandato espiritual. E Deus estabeleceu a segunda esfera, a esfera social, quando ele diz que da mulher não é bom que o homem esteja só, falhei uma companheira. Né? Então da costela de Adão fez Eva. Então Deus estabelece a esfera social. E disse que sedes fecundos, tenham filhos. Então, família, né? Então, essa dimensão social ou mandato social. E Deus planta o jardim, coloca Adão e Eva nesse jardim para que eles cultivem o jardim. Já disse que a palavra cultiva, de onde vem a palavra cultura, né? O que significa desenvolver as potencialidades da criação. Então, foi isso que Deus disse a Adão e Eva. Agora, desenvolva as potencialidades da criação. O que significa que a criação não era perfeita, porque aquilo que é perfeito pressupõe imutabilidade. Aquilo que não pode aumentar nem diminuir, nem avançar e nem regredir. Então Deus estabeleceu as regras e disse para Adão e Eva, agora vocês vão desenvolver Adão como cabeça e Eva como a sua auxiliadora. Né? O mandato, então, cultural. Nesta ordem, mandato espiritual, mandato social e mandato cultural. E nós vimos que na queda,
esses mandatos foi invertido. O homem não obedeceu a Deus, obedeceu à criação, obedeceu à serpente. Adão não foi o cabeça, Eva foi a cabeça, ou seja, o homem bagunçou toda a ordem desses mandatos que Deus havia a ele estabelecido. E agora nós chegamos no terceiro capítulo dessa nossa história. É importante entender esses três mandatos, porque isso vai fazer muita diferença quando nós formos para o último capítulo dessa nossa história, que é a consumação. Tá certo? Então agora nós vamos estudar um pouco sobre o terceiro capítulo dessa nossa história, que é a doutrina da redenção, né? O que foi a redenção? E é isso que nós vamos ver agora. Eu quero que você entenda o seguinte: na queda, imagina comigo, eu falei sobre a criação ser um copo de leite e o pecado do homem, a desobediência do homem ser o copo de café. E o pecado, na verdade, ser um copo de café. Esse café, copo de café, foi derramado num copo de leite. E agora você não consegue diferenciar mais aquilo que é bom, aquilo que é ruim. Isso significa que o pecado ele foi abrangente e profundo em todas as camadas, tanto da parte humana quanto da parte não humana. Lembra que o copo de leite é toda a criação, envolvendo a parte humana e a parte não humana. E o copo de café, a desobediência do homem, que atingiu tanto a parte humana quanto a parte não humana. Então, a queda, se ela foi abrangente e ela foi profunda, como então nós vamos agora separar esse café desse leite? É possível que isso aconteça só por meio de um milagre. E a redenção foi exatamente isso, foi um milagre. Então, se o pecado ele foi profundo e abrangente, por consequência, a redenção ela também vai ser profunda e abrangente. Se o pecado atingiu todas as camadas da criação de Deus, então a redenção também vai atingir todas as camadas da criação de Deus. Então, redenção também é profunda e abrangente, tá? E eu esqueci de falar no início, mas vai ficar como lição de casa o texto de Colossenses, tá? A base para o que eu estou falando aqui está lá em Colossenses, capítulo 1, dos versículos 15 até o 20. Então, leiam Colossenses 1, do capítulo 1, do versículo 15 até o 20. Fiquei aqui de fazer a leitura e acabou passando batido, tá bom? Então, é a base para o que eu estou aqui falando para vocês. Tá? Então, olha, veja que na criação nós vimos que Cristo ele criou todas as coisas. O Deus Pai planejou e o Deus Filho foi lá e executou exatamente como Deus Pai havia planejado. Então, Cristo ele é o Senhor sobre todas as coisas porque ele criou todas as coisas. Todas as coisas pertencem a ele. Né? E eu vou trazer um pouco, vou apenas resumir esse processo de redenção, porque isso vai ficar para a nossa aula sobre consumação. Então, o processo de redenção, ele se deu quando Deus planeja na eternidade, isso você vai ver lá em Tito, no capítulo 1, os versículos de 1 a 3, que a salvação do homem, a redenção do homem, ela foi planejada na eternidade. Né? Então, todo esse processo se desenvolveu, esse processo de redenção, se desenvolveu por meio da obra e da pessoa de Cristo. Tá? Isso a gente vai ver com mais profundidade como foi dado esse processo no quarto e último capítulo dessa nossa história, que é a consumação, tá certo? Então, se todas as coisas pertencem a Cristo, porque foi Ele quem criou todas as coisas, Ele as fez, então, agora, na redenção, as coisas passam a ser dele de novo, porque nesse texto que eu passei para vocês de Colossenses 1, do 15 até o 20, vai dizer que Ele, por meio da sua morte, reconciliou com Ele todas as coisas, quer na terra, quer nos céus. Todas as coisas envolvem a parte humana e a parte também não humana. Ora, se tudo era dele, porque ele criou todas as coisas, agora tudo passa a ser dele novamente, porque ele reconciliou com ele todas as coisas. Ou seja, a criação é duplamente de Cristo. Primeiro porque ele criou e depois porque ele comprou. Né? Porque ele a comprou. E isso é importante entender. Mas o que isso significa? Que a morte de Cristo não foi apenas para salvar o homem, mas a morte de Cristo também foi para restaurar o lugar onde o homem habita, o lugar que Deus fez para o homem habitar. Então é importante que se entenda isso. Quando se fala todas as coisas, se fala que a morte de Cristo reconciliou com Deus o homem, o relacionamento do homem com Deus, mas também restaurou o habitat do homem, aquele habitat que Deus havia feito para que o homem desenvolvesse as suas potencialidades. Então, isso é importante também entender. E por que isso? Porque, olha só, redenção, ela é regeneração de todas as coisas.
Regenerar não é recriar. Novo céu e nova terra não significa uma implosão de tudo e construir tudo, porque isso mostraria que Jesus Cristo não tem o poder para restaurar aquilo que foi, por conta da queda, degenerado. Então, redenção fala de regeneração de todas as coisas. É aquilo que o homem experimenta. Deixa eu tentar trazer um exemplo aqui muito legal para a gente poder ficar bem claro. O que acontece na morte do homem? Por que o homem morre? Porque ele desobedeceu a Deus. Então o homem ele morre espiritualmente e o homem também morre fisicamente. Né? Então o que um cristão, depois de ter sido salvo por meio da obra de Cristo, ele experimenta na morte? Ele experimenta duas das piores, aliás, ele experimenta, são duas coisas que acontecem. A morte, que é a maldição, por consequência do pecado, então o homem morre, vira pó, isso é uma maldição, isso é horrível, mas ao mesmo tempo ele experimenta a graça de Deus. Mas a gente está falando da alma, e não existe alma sem o corpo, né? Não existe a alma sem o corpo, por isso que Paulo vai falar que a nossa esperança é a ressurreição, em que a alma será devolvida ao seu corpo e esse corpo será regenerado, aliás, será glorificado. Ou seja, Jesus Cristo está lá no céu, de carne e osso num corpo glorificado. Tá? Então é isso que significa a morte. Um desespero por conta da maldição que recaiu sobre o homem por conta do pecado, e ao mesmo tempo experimenta a graça bondosa, misericordiosa de Deus, em que a alma está lá no céu, que é um estado intermediário, não o estado final, porque o estado final é novo céu e nova terra. Isso nós vamos ver lá em consumação, tá? Na doutrina da consumação, no nosso quarto e último capítulo da parte cosmovisão cristã. Então é importante entender que, olha, um pregador quando prega, ele não ganha almas para Cristo, porque não se separa a alma do corpo. Deus criou o homem corpo e alma, né? Juntos, para viverem juntos e não separados. Por isso que a morte ela é desesperadora, porque é a separação daquilo que era para viver junto. Tá certo? Então, não pensemos assim, salvou almas. Não, salvou pessoas. Deus salva pessoas. Tá certo? Então, é essa relação que a gente aí não pode esquecer, achar que o material, que a matéria é ruim. Não, ela não é ruim, tá? Isso é uma, inclusive, essa afirmação ela faz parte de uma seita religiosa chamada gnosticismo, que desprezava tudo aquilo que era material, tá? Então, é perigoso. Então, Deus ele salva vidas e não almas. Essa não é uma linguagem sadia teologicamente falando, à luz de uma teologia bíblica. Tá? Deus não salva almas, salva pessoas. Salva pessoas. Que alma e corpo, tá? Elas serão unidas. Senão seríamos os mais miseráveis. É o que fala Paulo, se não houvesse esperança na ressurreição. Tá certo? Então, o que Cristo fez quando... E aqui é interessante esse ponto que eu separei aqui para falar para vocês, tá? Para a gente poder entender o que é a consumação depois. Mas aqui vai ser só uma palhinha, tá? Por hora, que eu preciso que vocês entendam que redenção diz respeito à regeneração, à reconciliação, à restauração, à libertação daquele que estava preso, né? Então, é isso que significa redenção, tá? Eu quero que você imagine quando, nos textos bíblicos, principalmente nos evangelhos, ou em especial nos evangelhos, quando Jesus esteve aqui. O que foi que ele fez? Ele curou os enfermos, ele ressuscitou os mortos, ele expulsou os demônios, ele acalmou o vento, acalmou o mar. Veja essa última parte. Vamos por partes aqui. Por que o homem fica enfermo? Fica doente? Por conta do pecado, da queda. O homem começa a se degenerar. Então é uma consequência direta da desobediência a Deus. Certo? Segundo ponto. Por que o homem morre? Por conta da queda. Também é a mesma coisa. Por que os demônios se apoderaram dos homens? Por conta da queda. Né? Batalha espiritual diz respeito àquele diálogo de Adão e de Eva. Aliás, de Eva com Satanás. Satanás deturpando a palavra de Deus. Tá? Batalha espiritual é sobre isso. Mas isso é tópico para um outro ponto. Tá? Não é o que nós vamos ver aqui agora. O que eu quero que você entenda é o seguinte. Quando Adão, lá em Gênesis 3,17, Deus vai ele vai dar o castigo a Adão, a Eva e a serpente, Deus fala para Adão, maldita é a terra por tua causa. Maldita é a terra por tua causa.
E aí nós vemos Jesus acalmando o mar e acalmando a tempestade. Às vezes, poxa, por que tantas catástrofes naturais? Maldita é a terra por tua causa. Então, por conta do homem, a terra se tornou maldita. Então, nós vemos todas essas desgraças acontecendo por conta da queda. E quando Jesus esteve aqui, voltando para o nosso ponto, nós vimos que ele curou os enfermos, que ele ressuscitou os mortos, que ele expulsou os demônios e que ele acalmou o mar. O que que tudo isso significa? Significa que Jesus Cristo é aquele, o único capaz de separar agora o leite do café. É aquele que traz o feito à ordem. É aquele que vai trazer, que vai restaurar todas as coisas. É isso que significa quando nós vemos Jesus expulsando o demônio, Jesus curando o enfermo. Ele é o único capaz de trazer o feito à ordem. Então, veja que redenção com isso não é trazer tudo do zero. Não é, na verdade, não é fazer tudo do zero. Isso não é redenção, fazer todas as coisas do zero. Redenção diz respeito à reconciliação, restauração, reconciliação, libertação, expiação, que é o que nós vamos ver com um aprofundamento maior quando chegarmos no quarto capítulo, que é a doutrina ali da consumação. Então, no novo céu e na nova terra, o leão pasta com o cordeiro. Uma dica de leitura? Leiam Isaías capítulo 65, a partir do versículo 17, se não me falha a memória. Se não for 17, leiam o 65 inteiro, que eu acho que quando chegar ali próximo ali 17 ou 16, não lembro ao certo, tenho quase certeza que é 17, você vai ver Isaías recebeu a profecia de Deus, recebeu a palavra de Deus, e ele descrevendo como vai ser no novo céu e na nova terra. Então, se hoje a animosidade dos animais para com as pessoas, no novo céu e na nova terra, o leão vai pastar como cordeiro. Tá certo? O leão vai pastar com o cordeiro. E o ponto é o seguinte: como todo esse processo de redenção se deu? Como todo esse processo de redenção se fez? Isso aí vai ficar para o nosso quarto e último capítulo, em que nós vamos falar sobre a doutrina da consumação. Mas é importante você ter em mente agora a criação, em que Deus estabelece a estrutura e a direção, coloca Adão e Eva no jardim, Adão como cabeça, Eva como sua auxiliadora, para que eles desenvolvessem as potencialidades da criação. Deus estabelece para eles mandatos, o espiritual, o social e o cultural, nesta ordem, e os coloca no jardim. Por que é importante entender isso? Porque na queda nós vimos esses mandatos investidos. E quando chegarmos na doutrina da consumação, nós vamos ver quem é o homem perfeito que cumpre esses 3 mandatos na ordem estabelecida por Deus. E aí nós vamos entender como essa redenção foi consumada, como ela foi aplicada. E aí nós vamos para o nosso quarto e último capítulo, porque depois nós vamos entrar na bibliologia, né? Propriamente dito, na parte de Bíblia, entender como a Bíblia foi formada. Mas antes era preciso que nós, é preciso ainda tem uma aula sobre cosmovisão cristã, é preciso que nós entendamos bem. Primeiro, nós temos já argumentos suficientes para provar a existência de Deus, certo? Nós também já vimos a necessidade de se estudar teologia e nós já vimos também os tipos de revelação. A revelação natural, a criação, a revelação especial, a Bíblia, a revelação da consciência. Para que todo mundo tenha aquele senso de certo ou errado, de bom ou de ruim. Então é importante que tudo isso fique muito bem claro na cabeça de vocês, em especial esses mandatos nessa ordem. O espiritual, o cultural e o social, e o que cada um deles, e para onde cada um deles aponta. O mandato espiritual aponta para uma obediência a Deus. E quando se fala em obedecer a Deus, se fala em obedecer às leis de Deus. Relacionamento com Deus na plenitude, na íntegra. O social diz respeito ao relacionamento do homem com a sua esposa, seus filhos e na sociedade. Para que esse relacionamento, de maneira que esse relacionamento glorifique a Deus, apontando para o primeiro mandato. Se você prestar atenção nos 10 mandamentos, perceba que os 4 primeiros apontam para Deus e os 6 últimos apontam para o relacionamento do homem, para a glória de Deus. Tá? É importante entender isso. E que quando o homem desenvolve as potencialidades da criação, ele precisa entender que a cada lei nova que ele descobre na natureza, que ele encontra na lei natural, que serve para ele desenvolver as potencialidades da criação, como criar,
desenvolver objetos que tragam conforto a ele, como computadores, como smartphone, como dentre tantas outras coisas, como descobrem medicamentos que curam enfermidades. Então o homem deveria dar a glória a Deus, mas ele quer a glória para si. Então é muito importante que entendam esses 3 mandatos nesta ordem e percebam que na queda eles foram invertidos, foram todos bagunçados, e quando nós chegarmos à consumação, isso vai ser muito importante. Então, nós vimos que redenção diz respeito à restauração, à reconciliação do homem com Deus, a restauração não apenas da parte humana, mas também da parte não humana. E que desprezar o que é matéria não é uma linguagem muito sadia, biblicamente falando, tá bom? Então, que Deus os abençoe e, mais uma vez, aguardo receber dúvidas de vocês. E uma novidade, tá? Então, podem acessar, nós temos um site agora, tá certo? Em que há muitos textos postados, já há alguns textos postados nesse site em que você pode, então, lá navegar, ler alguns textos, assistir aos vídeos que já tem lá postado, tá certo? É www.descomplicandoasescrituras.com.br. Navegue no site, leia os textos e seja abençoado. E fiquem na santa e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.